Olá amigos, tudo bem? Que alegria poder ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero nesse momento convidar você para que antes que pudéssemos fazer a leitura, ter uma palavra de oração. Por gentileza, fecha teus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado porque nesse momento a Tua palavra está sendo aberta. Eu quero pedir ao Senhor, nosso Deus, que abra o nosso entendimento, clareie a nossa mente e abra o nosso coração para juntos entendermos a vontade do Senhor. Te pedimos que o Senhor se faça presente e que nos ajude nesse processo para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos ajude a entendermos todo o contexto que a sua palavra vai ser lida agora e que, por favor, Deus, somente o Senhor seja glorificado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Você tem Bíblia aí? Por gentileza, abra o seu smartphone ou então corre lá, pega a sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar que você abra aí no livro de Marcos, no capítulo 10. Nós iremos estudar um pouquinho hoje aqui no livro de Marcos, no capítulo 10. O verso 46, fala da história de um homem, e eu queria ler com você. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E o verso 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, queridos, a história de Bartimeu é uma história muito interessante e eu gostaria de convidar você rapidamente para juntos irmos a dois versículos rapidinho aqui no Antigo Testamento para a gente entender o contexto geográfico em que a cidade de Jericó estava sitiada. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, no capítulo 6, nós iremos juntos fazermos uma leitura. Josué, no capítulo 6. Se você tem Bíblia aí, por gentileza, leia comigo. Josué, no capítulo 6, versículo de número 26. Está com a Bíblia aí? Está com o smartphone? Leia comigo. Diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Eu queria convidar mais uma vez a abrir o livro de 1 Reis, no capítulo 16, versículo de 33. 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. Leia comigo. 1 Reis 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Verso 34: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Agora vou entrar lá, o livro de Marcos, por gentileza. Abra aí rapidinho. Nós iremos agora ficar aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Você entendeu aí basicamente o contexto, né? Josué, ele fica próximo à cidade, Deus manda ele dar 7 voltas, e na 7ª a trombeta é tocada e os muros de Jericó caem. Você já conhece a história. E Josué faz o povo ali
jurar e dizer que seria maldito que levantar e edificar a cidade. Lá no livro de Reis, como nós vimos, existia um homem que reedificou a cidade. E a gente leu que existiu a perda do seu primogênito, e quando ele colocou as portas, infelizmente foi a custa do mais novo, ok? Ou seja, o seu caçula. Aqui no livro de Marcos, amigos, no capítulo 46, diz que Jesus foi para Jericó. É interessante nós entendermos um pouquinho sobre a história de Jericó, porque Jesus, ele fazia muitas viagens missionárias para ir pregar a palavra de Deus. E Jericó ficava, se você for aqui na parte de trás da palavra de Deus, aqui na parte da Atla cristã, você vai ver nessa parte dos mapas, né? Basicamente, na página aqui dos mapas, você vai ver aqui que Jericó ficava aqui próximo a Emaús, Jerusalém, Belém, né, Curã. Então, Samaria ficava próximo aqui. Tudo isso fazia parte da Judéia. Tudo isso fazia parte da Judéia. É interessante falar um pouquinho sobre esse contexto, porque o contexto em que Bartimeu nasceu era um contexto aonde se ouvia falar sobre o Deus de Israel, sobre o Messias que viria para trazer libertação para o povo. E muito provável que Bartimeu ele cresceu ouvindo falar sobre esse Deus que viria para trazer libertação do povo. E é interessante, queridos, que o povo de Israel, naquele contexto, e infelizmente os homens em nossa era têm sido muito preconceituosos. Por exemplo, se você analisar, hoje existe uma mulher que trabalha, às vezes faz uma função semelhante ao homem, tem a mesma carga horária, tem a mesma qualificação, mas quando fala quanto que ela ganha, às vezes é inferior ao que o homem ganha. Faz a mesma coisa ou até mesmo mais, mas ganha menos. O povo de Israel eles é um povo muito preconceituoso. E naquele texto, naquele contexto, a mulher era usada simplesmente para a multiplicação. Ela não tinha muita suposta utilidade além dessa utilidade. Não tinha um emprego formal. A mulher ela dependia basicamente dos recursos do seu marido. E o texto diz aqui, queridos, que Bartimeu estava localizado em Jericó. Sabe, a mulher não tinha condição, e se, por exemplo, um pai de família ele tivesse filhos homens, era uma alegria, era uma comemoração, mas se tivesse filhas mulheres, ele não via aquilo de uma forma tão agradável, tão boa, porque a mulher supostamente não trabalharia na lavoura, não trabalharia trazendo recursos para o lar, então a mulher não tinha tantas. E é interessante que o pai de Bartimeu, se você analisar aqui, diz o seguinte: e foram para Jericó, verso 46, quando ele saiu de Jericó juntamente com o discípulo, numeral a multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu. O pai de Bartimeu era Timeu, ou seja, aqui não apresenta o nome da mãe de Bartimeu, né? Mas apresenta o nome do pai, porque a genealogia se apresentava basicamente o nome dos homens do lar. É interessante, queridos, que diz o texto que Bartimeu estava sentado à beira do caminho e numerosa multidão estava acompanhando agora Jesus, que estava entrando em Jericó, tá certo? E quando Jesus estava entrando em Jericó, o texto diz que Bartimeu ouve, era uma festa que estava para acontecer em Jerusalém, e Bartimeu estrategicamente estava sentado à beira do caminho, que era um local normalmente de passagem para ir para Jerusalém. Então Bartimeu estava sentado à beira do caminho, um lugar estratégico,
praticamente na porta da entrada da cidade, onde uma multidão de pessoas iriam ter acesso àquele lugar. Como ele era pobre, né, como o texto diz que ele era mendigo e cego, ele estava agora sentado ali pedindo esmola. Estrategicamente era um meio de ele conseguir talvez um maior recurso para conseguir se alimentar melhor, para conseguir, quem sabe, agasalho e algumas outras coisas. E o texto diz, amigos, que Bartimeu agora ouve aquela multidão de pessoas, e quando ele ouve aquela multidão de pessoas, ele se intriga, quem é? E aí ele ouve falar que era Jesus. E de repente, querido, o texto diz que ele começou agora a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o verso 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Queridos, o texto diz que Bartimeu agora ouve falar que era Jesus, e quando ele ouve falar que era Jesus, queridos, ele começa a gritar, começa a chamar atenção, e aquela multidão começa a calar. Por quê? Porque pessoas que tinham deficiência física, quer fosse deficiência visual, auditiva, ou então locomotora, eram pessoas que eram consideradas pela sociedade como a escória da sociedade. E então, a escória da sociedade ali, estava um homem que era cego, a escória estava clamando, e na mente do homem, a escória não tem vez. A escória é aquilo que é desprezado, aquilo que não presta. E de repente aquele homem começa a clamar, e começa a clamar, e começa a clamar. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você algo interessante. Aqueles homens olhavam para aquele cego como a escória do mundo, como aquele homem era alguém desprezado. Mas para Deus ele tinha valor. Para Deus ele era alguém importante. Para Deus, aquelas pessoas que são aparentemente pessoas que hoje estão se sentindo escória do mundo, se sentindo uma pessoa pecadora, se sentindo alguém que está de repente passando por algum problema, e hoje de repente não tem mais alguém, amigos, irmãos, parentes, está se sentindo só, desolado. Deixa eu dizer algo para você: Jesus acha você importante. Para Jesus você tem valor. O texto diz que o cego começou a clamar, e quanto mais o cego clamava, mais o povo gritava: cala a boca. Sabe, queridos, o que nós temos visto hoje é pessoas que, quanto mais tem gritado, clamado, mais pessoas mandam pessoas calarem a boca. A multidão, queridos, estava ali, e normalmente a multidão ela sai para duas coisas: ou nos aproximar de Deus, ou nos afastar de Deus. Mas na maioria das vezes, se você analisar os milagres de Jesus, sempre estava ali uma multidão, e aparentemente as multidões atrapalhavam as pessoas de achegarem-se a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem sido a sua multidão? Será que a sua multidão tem sido o seu marido, que tem atrapalhado você de se aproximar de Deus, e por amor que você tem a Ele, tem escolhido Ele ao invés de Jesus? O que tem sido a sua multidão? Será que tem sido um amigo da faculdade? Uma amiga? Será que tem sido a própria faculdade, que lá você não consegue manifestar e mostrar a sua vida espiritual que você professa ter, e isso tem atrapalhado você de seguir a sua jornada com Deus? O que tem sido a sua multidão? Será que tem sido algum pecado que tem atrapalhado você de estar na presença de Deus? O interessante é que a multidão estava atrapalhando, mandando Bartimeu, alguém que aparentemente estava carente, mais aparentemente do que os outros, e ele começou a clamar. E quando ele começa a clamar, queridos, o texto diz que Jesus para e manda chamar. Eu não sei se você já se perguntou por que Jesus parou. Deixa eu fazer uma pergunta para você: só existia Bartimeu cego, só existia ele carente, só existia ele
que passava por necessidade ali, mas porque justamente ele parou para aquele cego. É simples, queridos. Olha o contexto do texto. O cego agora começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que o cego está dizendo? Se você vai para a genealogia lá em Mateus capítulo 1, mostra que Jesus era filho de Davi. Ou seja, Jesus era aquele que iria vir para trazer a libertação, que no início do sermão eu falei. Jesus era aquele que viria para trazer libertação. Então o cego, nas entrelinhas, estava dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que uma multidão está te cercando, mas eu não conheço o Senhor por o Senhor estar fazendo milagre. Eu conheço o Senhor porque os profetas escreveram do Senhor. Eu conheço o Senhor porque eu nasci no povo onde estava guardando o Senhor. Eu estou pedindo misericórdia. Se coloque em meu lugar, tenha compaixão de mim, porque o Senhor veio para trazer liberdade para mim. Ele estava dizendo basicamente isso. E aí, queridos, o texto diz que Jesus para ouvir aquele cego. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa em qual situação espiritual você está, se você estiver passando por algum problema nesse momento, Jesus para ouvir a sua oração. Qual tem sido o seu problema? O que tem afligido você? O que tem trazido a falsa sensação de que Jesus não vai parar diante das atividades espirituais que Ele tem para ouvir você? O prazer do Pai é ouvir a voz do seu Filho. E você já observou que nós não temos um meio? Se você parar para observar, Deus tem todo o meio para se comunicar com a gente. Ele pode se comunicar por meio da palavra, Ele pode se comunicar por meio de uma criança, Ele pode se comunicar por meio, de repente, de um louvor, Ele pode se comunicar. Deus tem 1001 forma para se comunicar conosco, mas nós só temos uma forma para se comunicar com Deus, e essa forma é a oração. Sabe, queridos, tenho encontrado pessoas que têm ido a Jesus, mas não têm, infelizmente, clamado a Ele. Pessoas que vão a Jesus com medo, com receio, preocupando-se basicamente: será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai me atender? Clame a Jesus, rogue ao Pai, rogue a Deus, porque Ele com certeza está com os ouvidos abertos para te ouvir. Sabe, queridos, o texto diz que Jesus para, e quando Jesus para, Jesus manda chamar o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Querido, será que você agora está deitado? Será que você está no leito no hospital? Ou será que você nesse momento está passando por uma dificuldade espiritual, está se sentindo num buraco, está se sentindo enlamado na lama, está lá embaixo, no profundo, no abismo, onde aparentemente as mãos humanas não estão conseguindo ir? Deixa eu dizer para você: levanta-te, porque o Pai te chama. Não é homem, não é pessoas, é o Pai que está chamando você. Aonde é que está você? Será que você está escondido na multidão? Será que aonde você vai tentar se esconder de Deus? Até quando? Deus está procurando você e Ele te chama. E o texto diz, queridos, no verso 50, que o cego agora, queridos, lança de si a capa, levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra que a capa normalmente era algo que as pessoas que tinham alguma deficiência física sempre tinham consigo, basicamente porque se preocupavam basicamente para manter a sua proteção. A capa naquele contexto servia basicamente para tudo para aquele cego. A capa era seu lençol no dia de chuva, de frio. A capa era um lugar onde ele colocava suas coisas para transitar de um lado para outro. Ou seja, a capa era a única coisa que o cego tinha, que dava todo o suporte necessário para ele. A capa era tudo que ele tinha. Ele não tinha mais nada além da capa. Sabe, queridos, quando Jesus chamou o cego não se preocupou com a capa. Ele pegou a capa e largou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amigo, você que me ouve nessa hora. O que está atrapalhando você de ter um encontro verdadeiro com Jesus?
Qual é a sua capa, meu amigo, que tem atrapalhado você em ter encontro com Jesus? O que é que tem sido mais valioso? Será que é um trabalho que você não consegue abandonar, não consegue ser fiel a Deus? Será que é alguém que de repente no namoro está levando você para o abismo? Você percebe que está sendo ruim para você, você percebe que aparentemente aquilo está sendo mais valioso do que Deus, e você tem dado crédito a isso? O que é que tem levado você para o abismo? O que é que tem sido para você mais importante do que Jesus? Para o cego aquela capa era tudo, mas ele não se importou com tudo que ele tinha, porque ele foi ao encontro daquilo que de fato era tudo, que era Jesus. O verso diz que ele lançou e foi ter com Jesus. Até quando você vai relutar para ir ter com Jesus? Até quando você vai brigar para ir ter o encontro com Jesus? O verso 51 diz o texto. Leia comigo, por gentileza. O verso 51 diz assim: respondeu-lhe Jesus: que quere que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Sabe, queridos, a pergunta que reverbera, que Jesus fez para o cego, é a mesma pergunta que eu quero fazer para você. O que é que você quer que Jesus te faça? O que é impossível para o nosso Deus fazer? Está com medo de perder o emprego por ser fiel a Jesus? Está com medo de abandonar um relacionamento que está te oprimindo, com medo de que Jesus não possa te dar outro? O que é impossível para Jesus, amigo? O que não é, Jesus não é capaz de fazer? O texto diz, queridos, que o que você quer que eu te faça? Coloque-se de joelho e abra seu coração para Deus. Ele pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Perguntou para o cego, e eu quero perguntar para você: o que é que você quer que Deus te faça? O texto diz que o cego pediu aquilo que era de mais valor para ele, a sua vista. Sabe, queridos, aquele cego, ele não era um cego de nascença. Muitos dizem que ele era de nascença, mas ele não era de nascença. Em algum momento da história desse cego, infelizmente, ele perdeu a visão. Em algum momento, queridos, talvez no ápice da sua juventude, a Bíblia não fala quando, mas em algum momento da história desse cego ele perdeu a visão. E deixa eu fazer uma pergunta para você que tem estado na presença de Jesus, que tem buscado a face de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. O texto diz que então Jesus, verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, você que tem estado na presença de Deus, será que em algum momento da história da sua vida espiritual você perdeu a visão espiritual? Será que o mesmo pedido que o cego fez a Jesus não seja esse o maior e o mais importante pedido de todos? Será que você não está conseguindo mais enxergar o nosso Senhor Jesus? Será que você tem entrado na igreja e saído e não tem sentido mais nada? Aparentemente a sua vida no início com Deus era uma vida ótima, uma vida espiritual, mas hoje você se acomodou, já não consegue mais orar como antes, já não consegue mais ler a Bíblia como antes, as coisas concernentes de forma espiritual já não é tão agradável para você, o mundo tem te atraído, a multidão tem te cercado. O que está atrapalhando você de seguir a Jesus? O que está atrapalhando você de enxergar Jesus? Será que você está cego espiritual? Será que você está dentro da igreja, mas não está conseguindo mais ver Jesus? Quem tem sido você nessa multidão? Será que é aquele que está precisando desesperadamente de um milagre de Jesus? Ou é aquele que está andando com Jesus, admira, ama, mas não está conseguindo mais, está desesperado, está cego? Quem é você? O texto diz que o cego imediatamente, não demorou, foi imediato. Jesus tem poder para transformar a sua vida, amigo, imediatamente. O texto diz que imediatamente ele tornou a ver, mas ele não tornou a ver e foi embora e deixou, não, ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Sabe, queridos, se Jesus nessa hora estivesse aqui, agora, em pessoa, se ele estivesse aqui agora, que ele está aqui,
Eu creio que Ele está aqui. Mas se Ele estivesse em pessoa e perguntasse a você: o que você quer que eu te faça? Eu tenho certeza que Ele restituiria a sua visão espiritual, ou sanaria algum problema que você está passando. Será que você está precisando ser curado por Jesus? Será que nessa multidão você está desesperado, clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi? Você clama para as autoridades, clama para o seu pai, clama para a sua mãe, clama para todo mundo, mas aparentemente ninguém te ouve, aparentemente ninguém dá bola para você. Deixa eu dizer algo para você: Jesus está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e no momento certo Ele irá agir, porque Ele é o Deus de amor, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que faz. Gostaria você nessa hora de abrir o seu coração. Eu não sei como é que está você, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei se você nessa vida está decepcionado, porque a vida, queridos, ela bate. Ah, como a vida bate, queridos. E eu não sei se o seu coração já está quebrado, se você está destruído por dentro, se o seu emocional está abalado, mas Jesus está aqui, queridos. Ele está aqui para restaurar você. Ele está aqui para transformar a sua vida. Gostaria você, nessa hora, de abrir o coração para Jesus. Eu queria convidá-lo a, nesse momento, fechar os olhos, para juntos orarmos a Ele. Se você quer que Deus mude a sua vida, mude a sua história, fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos proporcionou conhecer um pouco da história desse homem. Um homem que estava na beira do caminho, aparentemente sem esperança, aparentemente um dia comum como o outro, e de repente, querido Deus, ele ouve falar que era Jesus. Ah, Deus, que prazer, que oportunidade, Senhor, aquele homem teve de olhar e de clamar e dizer: Jesus, eu te conheço. Existem muitas pessoas, Pai, nesse mundo que conhecem o Senhor. Existem pessoas que querem o Deus do milagre, mas não querem o milagre de Deus. Existem pessoas que querem o milagre de Deus, mas não querem o Deus do milagre. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que por favor, tome essa pessoa em tuas mãos, transforme a vida dessa pessoa, e que ela possa ganhar o maior e o melhor de todos os presentes, que é restabelecer a visão espiritual. Cuida do seu emocional, cuida da sua vida, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.